Livro de Deuteronômio, capítulo 28. As bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá os céus, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma delas tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem, nem para a direita nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. As maldições da desobediência. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão, entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que as infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de você como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males das quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando às voltas, como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá da sua carne. O seu jumento lhe será tirado à força e não lhe será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as livrará. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação, e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá daquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. Aquilo que os seus olhos virem os levará à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça. O Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo.
plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça, e vocês serão a cauda. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas os perseguirão e os alcançarão, até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele lhes deu. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes, para sempre. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço até que os tenha destruído. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da uma nação que virá contra vocês, como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ele devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra até que vocês sejam destruídos. Ele não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes infligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos seus filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem, de modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço da carne dos seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe sobrará, devido ao sofrimento que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco de todas as suas cidades. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o filho e a filha, não lhes dando a placenta do ventre, nem os filhos que gerar, pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo infligirá a vocês em suas cidades. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei, escritas neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito e vocês as contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça não registradas neste livro da lei, até que sejam destruídos. Vocês, que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então, o Senhor os espalhará pelas nações de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. No meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos seus pés. Lá o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão, quem me dera fosse noite, e de noite, quem me dera fosse dia, por causa do terror que lhes encherá o coração e por aquilo que os seus olhos verão. O Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios, ou pelo caminho que eu lhes disse que nunca mais poderiam percorrer. Lá, vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. Livro de Deuteronômio, capítulo 29, a renovação da aliança. São estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas nem as sandálias de seus pés se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Quando vocês chegaram a este lugar, Seom, rei de Hesbom,
e Og, rei de Bazã, atacaram-nos, mas nós os derrotamos. Conquistamos a terra deles e demos por herança as tribos de Ruben e de Gade, e a metade da tribo de Manassés. Sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje, todos vocês estão na presença do Senhor, o seu Deus, os seus chefes e homens destacados, os seus líderes e oficiais, e todos os demais homens de Israel, juntamente com os seus filhos e as suas mulheres e os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, cortando lenha e carregando água para vocês. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus. A aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento, para hoje confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o seu Deus, conforme lhes prometeu e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não faço esta aliança sob juramento somente com vocês, que estão aqui conosco na presença do Senhor, nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Vocês mesmos sabem como vivemos no Egito e como passamos por várias nações até chegarmos aqui. Vocês viram nelas as suas imagens e os seus ídolos feitos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Cuide que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar: estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor a separará de todas as tribos de Israel para que sofra desgraça, de acordo com todas as maldições da aliança escritas neste livro da lei. Os seus filhos, os seus descendentes e os estrangeiros que vierem da terra distantes verão as desgraças que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor a terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador de sal e enxofre, no qual nada que for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu com ira e furor. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isto a essa terra? Por que tanta ira e tanto furor? E a resposta será: foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, a aliança feita com eles quando chorou do Egito. Eles foram adorar outros deuses e prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam antes, deuses que o Senhor não lhes tinha dado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra esta terra, e Ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas neste livro. Cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deuteronômio capítulo 30. Misericórdia para quem se arrepende. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração. Terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os estiver espalhado, mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu. De lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que lhes dou hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos como se alegrou em seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Vida ou morte. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer.
nem está além do seu alcance. Não está lá em cima nos céus, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá aos céus para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhes obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhes obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus. Andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. E Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio, capítulo 31. Josué, o sucessor de Moisés. Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com elas como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor os entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que eu lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. A leitura da lei. Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhes ordenou: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que a escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras dessa lei. Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse, quando atravessarem o Jordão. A predição da rebeldia de Israel. O Senhor disse a Moisés: o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda numa coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles. Esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão, e naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo conosco, porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei deles o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Agora, escrevam para vocês esta canção. Ensinem-nas aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Quando eu estiver introduzido na terra onde manam leite e mel, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados,
E quando tiverem comido com fartura e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. E quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, esta canção testemunhará contra eles, porque não será esquecida pelos seus descendentes. Sei o que estão dispostos a fazer antes mesmo de levá-las para a terra que lhes prometi sob juramento. Então, naquele dia, Moisés escreveu esta canção e ensinou aos israelitas. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob juramento, e eu mesmo estarei com você. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei do início ao fim, deu esta ordem aos levitas que transportavam a Arca da Aliança do Senhor: coloquem este livro da lei ao lado da Arca da Aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês, pois sei quão rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer. Reúnam na minha presença todos os líderes das suas tribos e todos os seus oficiais, para que eu fale estas palavras, de modo que ouçam e ainda invoquem os céus e a terra para testemunharem contra eles. Pois sei que depois da minha morte vocês, com certeza, se corromperão e se afastarão do caminho que lhes ordenei. Nos dias futuros a desgraça cairá sobre vocês, porque vocês farão o que o Senhor reprova e o provocarão a ira por aquilo que as mãos de vocês terão feito. A canção de Moisés. E Moisés recitou as palavras desta canção do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Capítulo 32. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca, que o meu ensino caia como a chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos. Que vergonha! São geração pervertida e transviada. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Lembrem-se dos dias do passado, considerem as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais e estes lhes contarão, aos seus líderes e eles lhes explicarão. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e os alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com o mel tirado da rocha e com o óleo extraído do penhasco pedregoso, com a coalhada e leite do gado do rebanho e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã e com as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jerusalém engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com os seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que o gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e as suas filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual o fim que terão. Pois serão geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata, pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraça sobre eles e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víboras que se arrastam no pó. Nas ruas a espada os deixará sem filhos, em seus lares reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu disse que os dispersarei
dispersaria e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Mas temia a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse: a nossa mão triunfou, o Senhor nada fez. É uma nação sem juízo e sem discernimento. Quem dera fosse sábios e entendessem e compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000 ou 2 porem em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado, pois a rocha deles não é como a nossa rocha, com o que até mesmo os nossos inimigos concordam. A vinha deles é de Sodoma e das lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno e seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras. Acaso não guardei isto em segredo? Não o selei em meus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo nem livre, ele dirá: agora, onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiaram, os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas? Que eles se levantem para ajudá-los, que eles lhes ofereçam abrigo. Vejam, agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim, faço morrer e faço viver, feri e curarei. Ninguém é capaz de livrar-se das minhas mãos. Ergo a minha mão para os céus e declaro: juro pelo meu nome, que quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei àqueles que me odeiam. Embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devorar carne, o sangue dos mortos e dos cativos, as cabeças dos líderes inimigos. Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança aos seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra, da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. A morte de Moisés no Monte Nebo. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim até o Monte Nebo, em Moabe, em frente a de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali, na montanha que você tiver subido, você morrerá, e será reunido aos seus antepassados. Assim como seu irmão Arão morreu no Monte Or e foi reunido aos seus antepassados, assim será, porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Capítulo 33. A bênção de Moisés. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir. Resplandeceu desde o monte Parã. Veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo, e todos os santos estão em suas mãos. A teus pés todos eles se prostram, e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jerusalém, quando os chefes do povo se reuniam juntamente com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, mesmo sendo pouco os seus homens. E disse a respeito de Judá: ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi, disse: o teu Urim e o teu Tumim pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu provaste em Massá, disputaste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e de sua mãe: não tenho consideração por eles. Não reconheceu os seus próprios irmãos, nem conheceu os próprios filhos, apesar de que guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das suas mãos. Despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam, sejam quem forem.
A respeito de Benjamim disse, que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. A respeito de José disse, que o Senhor abençoe a sua terra, com o precioso orvalho que vem de cima do céu, e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro. Seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon disse, alegre-se Zebulon em suas viagens, e você, Issacar, em suas tendas. Eles convocarão povos para o monte, e ali oferecerão sacrifícios de justiça. Farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade disse, bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder que lhe foi reservada. Tornou-se chefe do povo e executou a justa vontade do Senhor e o seu juízo sobre Israel. A respeito de Dan, disse, Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Bazã. A respeito de Naphtali, disse, Naphtali tem fartura do favor do Senhor, e está repleto de suas bênçãos. Suas posses estendem-se para o sul em direção ao mar. A respeito de Aser disse, bendito é Aser entre os filhos, seja ele favorecido por seus irmãos, e banhe os seus pés no azeite, sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas, e dure a sua força como seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jesurum, que cavalga os céus para ajudá-lo, e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo, destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura, numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador, e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos. Deuteronômio capítulo 34, a morte de Moisés. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao ponto do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naphtali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó à cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse, esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse, eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas, até hoje, ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e de luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel, nunca mais levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Breve comentário sobre os capítulos lidos. Hoje a gente conclui o livro de Deuteronômio. Lemos os capítulos 28
até o capítulo 34. No capítulo 28 é muito interessante a gente ler as bênçãos da obediência. É a parte que todo mundo gosta, né? A bênção eu recebo, eu recebo, eu recebo. Mas, infelizmente, eu queria chamar a atenção para a parte das maldições. O versículo 28, de forma específica, fala assim: o Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Olha que coisa curiosa. Sim, existem inúmeras doenças mentais, inúmeras confusões que é de ordem física, mas aqui está mostrando que existem doenças que são espirituais. Olha que negócio curioso. Quando a gente vê a história de Jesus curando aquele que estava endemoniado, ele era mudo e surdo por conta de demônio. Olha que coisa curiosa. Muitas vezes a gente tenta considerar todas as coisas de maneira física, puramente. Mas muito do que a gente vive é espiritual. A realidade é que o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico, que é esse que a gente vê. Que os nossos olhos espirituais possam estar abertos, que a gente possa ter essa perspicácia para reconhecer o mundo espiritual, não brincar com o mundo espiritual. E aqui Moisés continua assustando com tantas maldições da desobediência, né? E fala lá no versículo 29, olha, vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. A gente vê aqui que a desobediência e o pecado gera maldição, gera uma maldição atrás da outra. E isso não é muito difícil de se observar. E a desobediência numa coisa simples, por exemplo, numa alimentação desregrada. Às vezes uma pessoa tem uma alimentação desregrada, às vezes eu ou você tem uma alimentação desregrada e isso decorre depois lá pra frente numa doença de estômago, numa diabetes. Mas por quê? Porque nós fomos negligentes antes, nós desobedecemos o princípio às vezes da gula, e toda desobediência traz essa maldição, que Deus tenha misericórdia. Agora no capítulo 29 fala sobre a renovação da aliança. E aí o último versículo, versículo 29, Moisés fala assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Existe muita coisa que está revelada, e essas coisas reveladas são para nós. Acontece que a gente sofre com as coisas ocultas, a gente sofre com as coisas encobertas, a gente sofre com o futuro. Estou lembrando aqui do meu menino tem 5 anos e muitas vezes ele começa a chorar aqui. Eu falo: por que você está chorando? Ele fala: mamãe, é porque eu quero morar com a senhora para sempre. Eu não quero crescer, eu não quero ficar adulto, eu não quero sair daqui de casa. Eu falo com ele: você está sofrendo antes da hora. Não é hora de você pensar nisso. Pensa no hoje, pensa no agora. E quantas das vezes eu falo isso para ele, mas se aplicando a mim, porque eu também tenho essa característica de ficar sofrendo com o futuro, pensando no futuro. E isso eu deixo para você. Olha, as coisas reveladas são para nós, as coisas ocultas são para o Senhor. Já temos muitas revelações, a Bíblia é o nosso portal de revelações, tem muitas revelações que a gente pode aprender. Então vamos focar nisso, vamos focar no agora. Deixa as coisas ocultas. Tem uma passagem que eu gosto muito também, que Jesus fala com os discípulos: olha, o que eu faço não entendes agora, mas entenderás depois. Tem muitas coisas que a gente acaba vivendo que a gente não entende, mas um dia a gente vai entender. O Senhor tem um propósito para todas as coisas. Nós não somos obras do acaso e a nossa vida não vai assim sendo jogada ao vento, não. Eu acredito que quando a gente confia que Ele é bom, independente do que aconteceu, Ele é bom, a gente vive melhor, sabe? A gente vive mais em paz. E eu tô falando isso aqui com um conhecimento de causa. Essa semana eu tive um segundo aborto espontâneo. E a gente, quando tem um aborto, a gente não entende o porquê. É muito difícil, é muito dolorido. Era uma gestação que estava no início e eu não consigo nem imaginar a dor de uma mãe que perde um filho no final da gestação ou depois do bebê nascido. Mas a nossa confiança não pode estar nas coisas que a gente vê aqui nessa terra. Nossa confiança precisa estar sempre no Senhor. É sempre lembrando que Ele é bom, que Ele não muda, que Ele quer o nosso bem. Que você possa confiar no Senhor.
independente do que tiver acontecido com você. Vamos lá para o capítulo 30, que fala assim, muito interessante no versículo 11. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Às vezes a gente acha que viver na presença do Senhor é, ai meu Deus do céu, ai que sacrifício. Mas não é não. Obedecer a palavra do Senhor, os preceitos, observar, tem o seu custo sim, mas não é difícil. Quando você aprende a amar a palavra de Deus, é prazeroso. É prazeroso você ler a Bíblia, é prazeroso você passar tempo com o Senhor. E na verdade não é nada difícil. Obedecer não está pedindo coisa muito difícil. Está pedindo para você obedecer, para você ser fiel às orientações. Agora no capítulo 31 finaliza aí a história de Moisés e ele chama Josué para ser o seu sucessor. E a primeira palavra que Josué recebe, e a gente vai ver lá no livro de Josué que repete a mesma palavra, mas que é lá no versículo 11. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Moisés está falando ali com Josué, e se eu fosse Josué, eu estaria morrendo de medo. Eu estaria tremendo as minhas pernas, porque a gente sabe quem foi Moisés, aquele super-homem de Deus, e agora cai aí no colo de Josué essa baita dessa responsabilidade de comandar essa multidão, de conquistar, de guerrear. E eu acredito que Deus sabe a palavra que cada pessoa precisa. E se repetiu várias vezes, se essa palavra foi repetida em Deuteronômio, foi repetida em Josué, no livro de Josué, é porque Josué precisava dessa coragem. E às vezes o que você precisa hoje é desse incentivo, e eu tô aqui para te incentivar. Coragem, não desanime, siga, não tenha medo. O Senhor é com você. Você não está sozinho nessa caminhada. Você pode seguir adiante, porque o Senhor é com você. Agora também é interessante no capítulo 31, versículo 14, que Deus fala assim para Moisés. O Senhor disse a Moisés: o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Deus dá incumbências para Josué. Ele fala assim: Josué, não tenha medo. Josué, não desanime. Mas isso não é a única coisa não. Ele vai ter uma lista de tarefas. Ele tem coisas a realizar. Meu amigo, minha amiga, aqui, essa vida aqui não é um morango não. Você tem atividades para realizar, você tem incumbências. Cabe a você a educação dos seus filhos, cabe a você a edificação do seu lar, do seu casamento, seja você homem, seja você mulher, cabe a você dar um bom testemunho, cabe a você. Você tem incumbências para fazer. Não é para viver a vida como se nada tivesse acontecendo, como se não tivéssemos nenhum tipo de responsabilidade, porque temos. Temos muitas responsabilidades e podemos fazer elas de qualquer maneira, ou podemos fazer elas de uma maneira que agrade ao Senhor, que o Senhor nos ajude a termos coragem, mas a não deixarmos de realizar aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Agora o capítulo 32 é basicamente a despedida de Moisés do povo, e o meu título fala a canção de Moisés, mas de forma especial eu queria salientar o versículo 18 que fala assim: vocês abandonaram a rocha que o gerou, vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Moisés, ele teve bastante tempo de comungar com o Senhor, esse tempo no deserto, essas dificuldades todas com o povo, mas ele se relacionou profundamente com Deus. E ele percebeu que as gerações que vinham, elas também se esqueciam do Deus que as fez nascer. Abandonaram a rocha. E será que nós temos abandonado a rocha? Será que nós temos nos perdido nas nossas próprias obrigações, nas nossas dificuldades, nas nossas demandas, e temos esquecido daquele que nos fez nascer? Que Deus tenha misericórdia de nós e que os nossos olhos, assim como os de Moisés, sejam sempre no Senhor. A gente lê lá mais para frente que o Senhor não deixou Moisés entrar na terra prometida, porque ele fala até no versículo 51, porque vocês não sustentaram a minha santidade na frente do povo, Deus falando a respeito dele e de Arão. Mas Moisés teve um prazer muito melhor do que entrar na terra prometida. Ele teve o prazer de andar com o Senhor. É muito melhor uma viagem inteira
com o Senhor do que simplesmente uma bênção nessa terra. Sabe, às vezes a gente não vai conquistar tudo que a gente quer. Essa é bem a verdade. Mas se você, todos os dias da sua vida, você puder viver com o Senhor, vai valer a pena. Mesmo que você não veja com os seus olhos aqui terrenos. Quando a gente vê a história dos heróis da fé, a palavra fala, olha, que eles não viram o completar, a realização da promessa, mas eles creram. Quando se refere a Abraão, fala que Abraão andou com Deus. Quando se refere a Enoque, fala, olha, Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o trasladara. Olha que coisa maravilhosa. Ele andou com o Senhor. É muito melhor que a gente ande com o Senhor todos os dias da nossa vida, mesmo que a gente não receba aquilo que a gente deseja, do que a gente receber as coisas aqui dessa terra, mas vivermos de uma maneira solta, sem ter a presença do Senhor. É a presença do Senhor que faz toda a diferença. Toda a diferença na nossa vida. Agora no capítulo 33, o Moisés ele libera uma bênção específica para o povo. Mas o interessante é que não é para o povo de uma forma geral. Moisés ele libera uma bênção específica para cada tribo, para os grupos, para as famílias. E como é importante a gente pertencer a um grupo. Esse sentimento de pertencimento, hoje com a internet, tem deixado muito a desejar. Nós acabamos por nos distanciar muito. Às vezes estamos tão próximos de longe, mas do grupo mesmo. Às vezes estamos longe, às vezes você está longe da sua família, não congrega em nenhuma igreja, não participa de nenhum corpo. Mas é necessário. Lá quando a gente lê o livro de Atos, fala que a igreja crescia na comunhão dos irmãos, no partir do pão, doutrina ali dos apóstolos, nas orações. Era na comunhão. O Salmo 120, o salmista fala, olha como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a bênção e a paz. Há uma unção específica, uma unção diferenciada na união. E é importante que a gente valorize o nosso grupo, que a gente esteja em um grupo. Porque é isso, né? No final das contas, a igreja é um corpo, é a noiva de Cristo. O Senhor ele não vai vir buscar pessoas específicas, ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva. É importante que a gente faça parte do corpo. Você fazer parte de um corpo específico não é fácil, é difícil. É difícil, vai te custar tempo, vai te custar jogo de cintura, porque vai ter um relacionamento real com as pessoas, e o relacionamento real com as pessoas é assim, às vezes as pessoas vão te tratar bem, às vezes a pessoa vai te tratar mal, às vezes vai falar uma coisa que você gosta, às vezes vai falar algo que você não gosta, e você também, né? A gente se considera sempre vítima, mas às vezes nós somos os algozes. A verdade é que você precisa pertencer a um grupo. Faça esse trabalho, faça essa busca ativa pelo pertencimento e valorize a sua comunidade local. Quantas vezes a gente dá tanto valor para os grandes congressos, para as grandes reuniões, e não valorizamos ali o nosso culto no lar, a nossa comunidade local. Que o Senhor nos ajude a darmos o valor necessário, o valor real ao nosso grupo, à nossa comunidade. E aí a gente conclui o capítulo 33. É interessante que Moisés ele dá uma lapada no povo, fala, olha, vocês são terríveis, mas que Deus abençoe vocês, fortaleça vocês, e conclui assim lá no versículo 29. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador, e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos. É muito interessante porque Moisés ele não esconde as características complicadas do povo, não esconde todos os problemas que eles tiveram ao longo do caminho, mas ele conclui de uma maneira bem positiva. Olha, você é povo salvo pelo Senhor, vocês são escolhidos. E isso é um bom treinamento para a gente. Não é porque a nossa vida está um mar de rosas, não, mas podemos ter um olhar positivo para a vida. E você pode escolher abençoar a sua vida. Olha, o dia não foi muito bom, minha semana foi muito ruim, mas eu sei que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que eu sou escolhida, eu sou amada, eu sou eleita pelo Senhor. E aí, o livro de Deuteronômio se conclui com o capítulo 34, na qual fala que Moisés morre, né? E é interessante no versículo 7, fala assim,
Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham enfraquecido. Quando eu li essa mensagem, essa palavra, eu falei, nossa, ele tinha 120 anos, ele tinha todo o vigor e ele ainda tinha toda a visão. E às vezes a gente vai envelhecendo e começa a dar uma dorzinha aqui, isso aí é as primaveras, uma dorzinha ali, e a gente aceita esse tipo de coisa. Não, é da idade mesmo, é isso mesmo. Mas aqui a gente tem um exemplo de um homem que tinha 120 anos e não tinha, em que o vigor estava com que tinha 120 anos e continuava em pleno vigor. Meu Deus do céu, meu irmão, minha irmã, não vamos aceitar a doença, não vamos aceitar a prostração. Você pode ser saudável até o último dia da sua vida. Não quer dizer que se você ficar paradinho, as coisas vão acontecer por si só. O nosso metabolismo tende a ficar mais lento. Com a idade, com certeza precisamos de mais cuidados médicos, mas isso não quer dizer doença. Que você tome posse da sua cura e não aceite doença na sua vida. Não aceite fraqueza, não aceite nenhum tipo de morbidade. Repreende. Se precisa ir no médico, vai. Se precisa fazer atividade, é necessário que faça a atividade, que durma direito, que se alimente direito, faça. Mas tome posse dos exemplos bons. Se Moisés estava aqui com 120, com todo vigor, eu também quero esse vigor para mim. Eu também quero ter uma boa velhice. Eu não quero depender dos cuidados de alguém. Eu quero ter uma boa velhice. Que você tome posse de uma boa velhice, que você planeje uma boa velhice, que você tenha os cuidados necessários para uma boa velhice e que o Senhor nos ajude a ter uma caminhada vitoriosa, assim como foi a caminhada de Moisés, que a gente possa deixar aí bons frutos nessa terra. É legal que no final do capítulo 34 fala assim, olha, no versículo 9, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. Moisés, ele não deixou apenas um legado para Josué, não. Moisés, ele deixou uma unção. Ele derramou a unção que estava sobre ele. Ele transmitiu essa unção para Josué. Que a gente possa deixar para os nossos filhos, para as gerações que estão ouvindo aí, não apenas histórias, não apenas ensinamentos, não apenas uma educação, mas que a gente também possa deixar uma unção. Que a gente deixe uma unção dobrada, assim como Elias e Eliseu. Elias pergunta para Eliseu, o que você quer? E Eliseu fala, eu quero uma unção dobrada. E Elias fala para ele, olha, se você me vir quando eu for arrebatado, você vai receber dessa unção. E Eliseu cola em Elias, Elias é arrebatado e Eliseu recebe a capa. Ele recebe a unção dobrada. E que esse seja um dos nossos objetivos, não deixar apenas bens materiais para aqueles que estão chegando agora, não deixar apenas experiência, não. Deixar uma unção. Que você carregue essa unção, a unção de Cristo no seu coração e que você possa transmitir para todos aqueles que estiverem ao seu redor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos porque a tua palavra é tão rica, tão valiosa, tão maravilhosa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige, o Senhor nos direciona, Pai. Nós vemos aqui no livro de Deuteronômio como o Senhor direcionou todo esse povo durante todos esses anos. A caminhada não foi fácil, tiveram tantos erros, mas o Senhor foi presente, o Senhor se mostrou fiel, digno, verdadeiro, como o Senhor sempre é. E nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor nos dá a oportunidade de te obedecer. Te louvamos porque o Senhor nos ensina com a tua palavra. Senhor, nós te louvamos porque temos aqui o exemplo de Moisés, esse homem de Deus, que teve a sua vida transformada e pôde viver tantos anos na tua presença. Senhor, nós te louvamos, Pai. Deus, eu coloco cada pessoa que está me ouvindo diante de ti e oro para que ela tenha uma boa velhice. Senhor, nós não aceitamos doenças, nós não aceitamos morbidades, nós clamamos pela cura do Senhor e pela tua direção para que tenhamos bons hábitos, que honrem o nome do Senhor e que assim como Moisés, com 120 anos, ainda tinha vigor, nos dê, Pai, nos dê desse vigor e dessa coragem
verdade, para transmitirmos às outras pessoas, às novas gerações, não apenas histórias ou ensinamentos, mas que possamos transmitir também uma unção. A unção que foi derramada na nossa vida, que seja derramada através de nós, que possamos fazer parte da tua obra nessa terra e assim o nome do Senhor ser glorificado para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém! Amém! Se você ficou até aqui no final, escreve aí 120 anos. Vou saber que você ficou até o final. E a gente se encontra no próximo vídeo, com a graça de Deus. Agora começando o livro de Josué. Eu devo também fazer aí um resumo do livro de Deuteronômio. Eu comecei e fiz o de Gênesis. Vou tentar fazer os outros que eu tô devendo, né? Do Pentateuco. Fazer um resuminho de cada livro, com a graça de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fica com Deus.